Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Apertem os cintos, nós vamos entrar aqui numa partida emocionante entre ele, Magnus Carlsen, você já conhece, campeão mundial desde 2013 até 2023, agora o campeão mundial é o Ding Liren, e aliás, o segundo do Ding Liren, o treinador do Ding Liren, aquele que acompanhou o Ding Liren durante o torneio e ajudou nas fases mais importantes, na parte psicológica, seja no preparo também de jogadas. Foi ele, Richard Rapport, o homem importantíssimo nessa conquista do Mundial do Ding Liren. E a gente vai ver aqui uma partida de 2017 e entender por que o Magnus Carlsen, né, tem essa admiração aí pelo... sempre teve admiração aí pelo Richard Rapport. E por que o Richard Rapport tem essa fama toda e foi ser o segundo do Ding Liren, ajudar o Ding Liren aí no Mundial, né? A gente vai ver essa partida, então... Lembrando que Magnus Carlsen tem um score positivo contra o Richard Rapport, 3 vitórias para o Carlsen, 1 vitória para o Richard Rapport e um empate em partidas pensadas, mas a gente tem aqui uma partida aqui espetacular, Richard Rapport com 2.700 de rating, Carlsen com 2.840. Muito bem, galera, e antes de começar o vídeo eu quero dar uma dica para que você possa melhorar a gestão de dados na sua empresa, tá bom? Evento 100% gratuito com a 4MDG, dá uma olhada aqui. Como vocês já sabem, o xadrez é um jogo de estratégia, onde cada uma das suas peças tem a sua importância. E isso não é diferente quando se trata de empresa, principalmente quando a gente fala de gestão de cadastros. É muito importante ter o acesso rápido e assertivo da sua base de clientes, produtos e fornecedores para que você possa tomar decisões inteligentes e se dar bem no mercado. Então eu nem preciso dizer que para isso a sua base não pode estar toda bagunçada, né? Bom, o melhor checkmate é automatizar os cadastros e garantir que esteja tudo organizado. E não é só isso, com uma boa gestão de cadastros você economiza tempo e dinheiro, aumenta a produtividade na sua empresa e os seus clientes ficam mais satisfeitos. É uma jogada de mestre, né? Com a 4MDG você vai poder limpar a sua base de dados mais rápido do que uma partida de Blitz. Se a sua empresa está trocando de ERP, por exemplo, você precisa avisar o líder ali do projeto para entrar em contato com a 4MDG para que eles possam ajudar na limpeza e na otimização desse cadastro para poder fazer uma migração saudável. No dia 8 de agosto, a 4MDG está patrocinando o maior evento de gestão de dados mestres do Brasil. O evento é 100% gratuito e a pré-inscrição já está aberta. Confere o link aqui na descrição do vídeo. Vai ser um checkmate nos seus concorrentes. Preparem aí, apertem os cintos, preparem-se para muita emoção, porque o Richard Rapport abre a partida aqui com cavalo em F3, a abertura hatch. D5, B3, Richard Rapport sempre com aberturas diferentes, sempre com jogadas criativas, bispo em F5, bispo B2 desenvolvendo, e aqui o Magnus Carlsen então faz o seu sistema London de negras, né? Ele passa o bispo para casa de F5, tira o peão e prepara para desenvolver as outras peças. Richard Rapport luta pelo centro, joga com D3, H6, assim como no sistema London, onde as brancas jogam com bispo F4 e E3, jogam muitas vezes o H3 para poder guardar o bispo. Daqui da mesma maneira o Magnus Carlsen faz a mesma ideia. Cavalo de BD2, cavalo F6, C4, Richard Rapport tenta atacar aqui o centro pelas beiradas, usa um peão aqui que não é central para tentar trocar por um central. A partida segue com C6 e agora G3, o Richard Rapport vai desenvolver o bispo aqui também em fianqueto, bispo E7, bispo G2 e todo mundo coloca os reis aqui em segurança. Até aqui tudo bem, Carlsen segue com o cavalo de bem em D7, todo mundo fazendo a sua lição de casa aqui, desenvolveu as peças, colocou o rei em segurança. Richard Rapport segue com A3 e o Carlsen segue com A5, impedindo a expansão, né, do Richard Rapport aqui na ala da dama com B4. E aqui dama B1 foi jogado pelo Rapport, dando suporte tanto na coluna B quanto suporte aqui no centro. De repente uma ideia é atacar mesmo o bispo e a dama tá dando suporte para isso. Bispo H7 jogado pelo Magnus Carlsen, ele já se antecipa aos ataques para cima do bispo dele. Richard Rapport segue com B4, olha aí a criatividade do Rapport, né? E aqui é o seguinte, pessoal, seguiu com peão toma e o Carlsen segue com dama B6 aqui. Carlsen tem que tomar cuidado porque o Rapport tem ameaças interessantes aqui na posição. Por exemplo, se torre por A1, bispo por A1 protege aqui o peão, então não dá para tentar ganhar esse peão. E se bispo por B4, vai ficar muito ruim aqui. Eu ia falar, pode abandonar? Depende, né? Mas aqui tem um bispo por F6 atacando a dama e também atacando o bispo. Creio que melhor para as brancas, se é uma questão de abandonar ou não, depende dos jogadores, né? Aqui não sei se o Carlsen... Já teve partida que o Carlsen jogou com peça a menos e ganhou, né?
Bom, aqui, enfim, não dá pra capturar esse peão, por isso o Magnus Carlsen segue com dama B6, colocando forte pressão agora no peão de B4. Richard Laporte segue com bispo C3, tudo protegido. Torre por A1 foi jogado, dama por A1. E o Magnus Carlsen arrisca tudo agora, manda a bala, captura aqui o peão bispo por B4, o ponto todo é que agora a torre B1 não funcionaria por conta de bispo por C3 saindo aqui da cravada, olha só, né? Com o tempo aqui ganhando também atacando a dama, e aí poderia dar tempo aqui de escapar e ficar tudo igual, na verdade aqui as pretas com um peão a mais melhor aqui pro Carlsen, né? Então, interessante, por isso que o Carlsen calculou bem aqui, viu que dava para capturar o peão, a partida segue com bispo toma, dama toma, e o Richard Laporte tem outras ideias aqui para recuperar o peão dele, torre B1 atacando a dama e atacando o peão aqui de B7. Dama D6 foi jogado pelo Carlsen, Richard Laporte segue com torre por B7, recupera aí o seu peão, e E5, o Carlsen tem um centro poderoso, segue expandindo agora no centro. D4 foi jogado pelo Richard Laporte, permitindo aqui o lance E4, que poderia ser combatido com um lance como cavalo E5, por exemplo, seria uma possibilidade, e depois de cavalo toma, peão toma, daria um garfo, as brancas estariam ganhas, então não poderia tomar o cavalo no centro, né? Então, por isso, D4 jogado pelo Richard Laporte para combater E4 com cavalo E5. No entanto, o Magnus Carlsen aqui prefere capturar o peão. E por D4, cavalo por D4, C5 jogado pelo Carlsen. Aqui, cavalo de 4 em B3 jogado pelo Richard Laporte, permitindo D4. E agora o Carlsen tem um peão passado, não é um peão passado ainda, tem um peão avançado aqui na posição, um peão bem perigoso, né? Aqui ainda tem um peão do Richard Laporte que pode querer combater. A partida seguiu com bispo H3, pressão agora aqui em D7. Carlsen segue com D3, atacando agora o peão aí de E2. O Richard Laporte segue com o lance E3. Vamos entender aqui, ó, por que ele não toma esse peão, né? Seria possível jogar dessa maneira também, mas o Magnus Carlsen acaba tendo um contra-jogo bastante interessante, as peças entram aí com facilidade na posição. Poderia seguir dessa forma, mas o Richard Laporte preferiu jogar criativo aqui. Ele segue com E3, um lance assustador aqui, porque ele permite agora que o Magnus Carlsen tenha agora sim esse peão passado aqui na posição. E o que E3 está fazendo? É um lance difícil de entender. Olha como joga esse Richard Laporte, e um lance aqui elogiado pelos computadores da atualidade, né? A partida seguiu com o cavalo E5, a gente já vai entender o plano dele. A partida seguiu com o cavalo E5, o Magnus Carlsen segue suportando aqui o peão, e agora o cavalo fica extremamente ativo, incomodando. Richard Laporte segue com o bispo G2, dando suporte aqui nas casas claras, e agora a torre aqui em C8, dando suporte para o peão de C5. Richard Laporte segue com F4, expulsando o cavalo daí, cavalo de E vem para casa de G4 e agora E4. Opa, que é isso? Olha que centro forte que montou aqui. O Richard Laporte já tá ameaçando aqui o garfo. E esse peão tá muito bem protegido aqui. Já tem problemas, Magnus Carlsen segue com torre 8, permitindo E5. Qual que foi o plano aqui do Magnus Carlsen? Por que ele permitiu esse garfo? Porque agora depois de cavalo toma, Magnus Carlsen sacrifica o cavalo por 2 peões e tem aqui um peão passado e um forte ataque para cima do rei exposto do Richard Laporte. E agora, Richard Laporte, ele tem que tomar cuidado, ele tá numa corda bamba aqui, o Richard Laporte. Qualquer lance em falso, qualquer passo em falso aqui vai perder a partida às brancas. Por isso o Richard Laporte segue com o melhor lance da posição, prestem atenção. Torre B6, opa, olha aí na hora, no limite aqui, tentando aí pro tema de que se dama por B6, Magnus Carlsen captura aqui a torre em E5, e depois dessas trocas, ele tá segurando bem a posição, o cavalo parando aqui o peão passado, um cavalo protegendo o outro, pressão aqui em C5, tá de bom tamanho aqui pro Richard Laporte. Por isso torre B6, um lance que exclama, Magnus Carlsen segue com dama em E7, e agora ele tá ameaçando ganhar a dama do Richard Laporte. Richard Laporte segue com o único lance da posição, torre B8 cheque, fazendo o cavalo voltar. E o Laporte vai para um lance de gênio aqui nessa posição, de gênio. Se você quiser dar pause nessa posição e tentar encontrar aqui o lance do Richard Laporte, vale a pena. Esse lance pega o Magnus Carlsen de surpresa, com certeza aqui, com certeza. Aqui a gente vai vendo a genialidade do Richard Laporte. Porque você olha essa posição, você fala o seguinte, já era, as brancas vão perder. Porque agora o rei tá exposto e apesar da peça a mais, o que eu faço aqui para combater esse ataque? Peão passado, tudo protegido aqui, o que fazer, né? E o Richard Laporte segue então com bispo C6, galera, intensificando a pressão aqui para cima do cavalo.
Magnus Carlsen segue com torre E1, cheque agora, Richard Laporte. O que jogar nessa posição? Richard Laporte joga dama por torre, sacrifica aqui a dama com cheque. Sacrifica a dama com cheque. Dama por E1 cheque, mas depois de cavalo F1, meus amigos. Sim, Magnus Carlsen faz as contas e abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais. O que aconteceu nessa partida? Vamos tentar entender esse final, porque o Richard Laporte sacrificou a dama, levanta o cheque, joga o cavalo F1 e o Carlsen abandona. Por que ele abandonou? Ele abandonou porque não dá mais, pessoal. Isso a gente já tem certeza, né? Mas a questão toda é a seguinte, o cavalo aqui, as pretas estão levando checkmate. Esse cavalo é um grande defensor, não existe cheque agora. Não dá tempo de avançar peão, por exemplo, aqui D2, simplesmente cavalo por peão, mantendo a ameaça aqui pra cima do cavalo. O bispo não tá podendo ajudar na posição, então o que mais, além de jogar D2, poderia jogar rei F8, tentando aí pelo menos salvar o cavalo. Tá vindo torre por E8, cheque, dama por E8 seria a sequência aqui na partida. E o Richard Laporte tem uma peça a mais, né? Claro, alguns peões a menos, mas o rei entra com facilidade. Esse peão é fácil de bloquear, é fácil de cair, né? E além de tudo, o C5 também é um alvo aqui que pode cair rapidamente na posição. Então, galera, cavalo F1 é um lance de arremate. É impressionante que esse lance é um lance de arremate, né? E de fato não tem aqui o que fazer. Eu vou jogar um G5 para não levar checkmate. De qualquer maneira, torre por cavalo, ataca a dama, né? E aí não tem como continuar também. Ou seja, cavalo F1 não tem saída. Não dá para imaginar outro lance aqui para as negras, né? Então, que sequência aqui do Richard Laporte, ele viu longe aí, pegou o Magnus Carlsen no pulo e conseguiu essa belíssima vitória aí. Por isso, esse é o homem que ajudou Ding Liren aí no Mundial de 2023, esse é o homem que ajudou tanto no tabuleiro, já ajudou muitas vezes Magnus Carlsen também, já foi da equipe do Magnus Carlsen, ganhou a admiração e o respeito no mundo todo e continua brilhando por aí, Richard Laporte. É isso, galera, espero que vocês tenham gostado aqui da partida e do vídeo, muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima, valeu!